Para falar sobre a função remember savable, é importante fazer uma comparação com a função remember, tá? O que que acontece, pessoal? Ambas essas funções, elas fazem parte de um mecanismo de persistência de estado do tipo local, ou seja, elas são gerenciadas dentro de uma função composable, perfeito? E o que que é importante ter a importância dessa comparação? É porque mesmo elas atuando no mesmo campo, elas possuem um destino diferente, tá? Dependendo do propósito da aplicação, precisamos, optar pelo remember ou por um remember savable, tá? Então, durante essa comparação, vocês vão ter um entendimento, real sobre o caminho que uma aplicação pode, levar se não utilizar um remember savable ou um remember, tá? Porque o importante de tudo é a experiência do usuário, tá bom? Isso é a base principal. Eu já gravei um vídeo trazendo como exemplo aqui o Remember, que é uma aplicação de contador, tá? Agora para o Remember Savable, eu vou usar aqui um text field, tá? O text field, pessoal, ele é um componente de entrada de texto, por exemplo, ele é um componente que permite o usuário inserir uma informação, nome, e-mail, enfim. E aí, devido a essa possibilidade que o usuário tem, precisamos fazer um armazenamento, uma persistência desses valores de forma segura, tá? Para que não ocorra nenhuma perca da informação durante uma mudança de configuração, durante um novo ciclo de vida da Activity, tá? Então, para que, devido a essa preocupação, e também por se tratar de uma experiência do usuário, nós aplicamos a função Remember Savable, tá? O Remember Savable, pessoal, ele vai executar o mesmo que a função Remember, tá? Que seria o quê? Ele vai fazer uma persistência de estado durante um processo de recomposição pertencente ao mesmo ciclo de vida, tá? Ele vai fazer isso perfeitamente, só que ele vai um pouco a mais. Caso ocorra uma mudança da configuração, que seria, por exemplo, uma rotação da tela, uma rotação da tela, ele vai persistir o estado tranquilamente. Ah, minimizou o aplicativo, depois voltou. Ele vai fazer a persistência do estado tranquilamente, tá? Então, isso é muito interessante e eu rodando o emulador vocês vão ter um entendimento melhor, perfeito? Aqui eu tenho aqui a nossa função composable, tá? Que é sobre remember savable. Abaixo dela eu tenho aqui a declaração da nossa variável, que é a variável nome, onde a qual nós temos aqui o remember savable. Juntamente aqui criamos um estado mutável, que do tipo string, perfeito. Temos o estruturamento aqui do nosso layout. Eu vou renderizar aqui para que vocês tenham uma visão melhor, tá? Do que é o text field. Eu queria fazer uma observação que eu não estou preocupado com a parte do design, com a beleza, nada disso, tá bom, gente? Aqui nós temos o estruturamento coluna, enfim, tudo centralizado, ok? Nós temos um text olá e uma interpolação da nossa variável, ou seja, o valor que foi inserido aqui no text field vai ser impresso aqui dentro desse text, tá? Abaixo nós temos um spacer, dando uma altura aqui de 15 dp, perfeito. Logo abaixo nós temos o nosso componente text, tá? O que que seria? O text é um componente, perfeito, eu já falei para vocês, de entrada de texto, permitindo ao usuário digitar qualquer tipo de informação. Nós temos aqui um modifier, algo simples, tá? Que eu coloquei, seria que esse daqui é o text, tá bom? Abaixo nós temos aqui um valor. O valor, gente, é uma propriedade que vem direto aqui do text field, onde ele recebe a nossa variável, tá? Então, o valor está recebendo a nossa variável, tá? E aqui abaixo nós temos um callback. Callback é uma função, gente, que é, ele, toda vez que houver uma alteração do valor, ele automaticamente atualiza e vai lá e também atualiza a nossa variável valor, o valor aqui, tá bom? Aqui, gente, deixa eu explicar melhor que eu tô baguncei um pouco. Esse valor aqui que está recebendo a nossa variável, ele é responsável por exibir na tela o que o usuário digitou, perfeito? Já o callback aqui, ele é responsável por atualizar de forma instantânea o valor que recebe a nossa variável. Então, digitou Samuel aqui, perfeito. Fui lá e coloquei mais três letras. Esse callback, ele faz esse recebimento de atualização da informação e automaticamente já atualiza aqui o valor que tem a nossa variável, perfeito? É importante entender isso. Aqui tem aqui um text, digite o seu nome, perfeito? Então, ó, aqui é a variável nome, tá? Tem interpolação. Aqui, ó, o valor recebe a nossa variável, que ele vai fazer a exibição do valor. O callback aqui faz a atualização toda vez que houver uma alteração aqui, perfeito? Eu rodando o emulador, vocês vão ter um entendimento melhor da importância do Remember Savable. E também eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui de text field e vou aplicar o Remember para que vocês possam ver a diferença existente entre eles. Mas é algo muito simples, tá, pessoal? Isso daqui se trata de gerenciamento de estado do tipo local, ou seja, dentro de uma função composable, perfeito? Vou rodar aqui o emulador e bora lá entender melhor.
Enquanto o emulador carrega, tá? Eu vou estar falando aqui especificamente então que eu gravei um vídeo já falando sobre a função remember, tá? Esse vídeo se trata de da função remember savable, perfeito? Após esse exemplo, tratando-se especificamente do uso do remember savable no text field, eu vou aplicar um text field sem o uso do remember savable e só apenas utilizando o remember, perfeito? E aí vocês vão ter uma dimensão da diferença. Mas não tem muito segredo, tá? A diferença é que o Remember Savable ele consegue fazer uma persistência de estado trabalhando em processos de ciclos de vida da Activity e em mudanças de configurações. Porém, o Remember ele já não faz aí a persistência durante o processo de mudança de ciclos de vida da Activity e mudança de configurações, tá? Somente se ele só vai persistir durante uma recomposição, sendo essa recomposição referente ao mesmo ciclo de vida da Activity, tá bom? Isso é importante ter consciência. Tá carregando, então esperar um pouco, enfim, demora mesmo. Buscar a nossa aplicação aqui na tela, tudo certo. Eu vou só dar um pequeno zoom para que vocês tenham uma visualização melhor. Vou digitar aqui, vou inserir aqui o meu nome, ok? Ó, automaticamente já atualizou, tudo bonitinho, tudo conforme o planejado. Essa atualização aqui, gente, está ocorrendo porque eu fiz a interpolação aqui, ó, tá? Olá, e a interpolação da nossa variável, ó, perfeito. E aí, o que que acontece, gente? O Remember, ele entra em ação no momento em que eu faço uma rotação. Por exemplo, vou rotacionar aqui a tela. Ó, ele conservou, né? Ele fez a persistência de estado do nosso valor, tá? Se fosse com o caso o Remember Savable, tá? Que eu estou utilizando aqui. Se fosse a função Remember, isso não teria ocorrido, tá? Ou já teria voltado a, a nenhum valor inserido aqui no text field, tá? Toda vez que eu fizer uma rotação, não importa qual seja, ele vai fazer a persistência, tá, do estado. Ó, beleza? Eu tô fazendo a rotação. Aqui, ó, perfeito, tá? Agora, vamos supor, vou fazer uma atualização aqui, ok? Já faz aqui também automaticamente a atualização, tá? Então, gente, vocês podem perceber que, mesmo se eu fiz outra coisa, se eu minimizar aqui a tela, deixa eu só rotacionar aqui, do jeito que estava, de princípio, opa, foi. Ó, durante toda essa rotatividade, que é mudança de configuração, ele fez a persistência do estado. Tá? Remember, nada disso teria acontecido. Eu vou fazer aqui a implementação do Remember para vocês terem um entendimento melhor, tá? Vou remover aqui o Remember Servable, tá? E vou implementar o Remember, tá bom? Só, tá muito lento, tá travando demais, mas deixa eu só fazer isso aqui. Opa, remem, a função Remember. Perfeito. Vou rodar o emulador novamente para que vocês tenham um entendimento melhor, tá? Da diferença entre Remember e Remember Savable. Perfeito? Estou com a nossa aplicação aqui rodando, perfeito? Utilizando aqui a função Remember, tá? No text field como exemplo, para que vocês possam ter um entendimento da diferença entre o Remember e o Remember Savable, perfeito? Eu vou inserir aqui o meu nome, para vocês terem uma noção. Vou dar só um zoom para ter uma visualização melhor. Ok? Ó, já foi feita a interpolação. Vou inserir aqui sobrenome. Opa, travou. Perfeito. Agora eu vou vou rotacionar a tela. E aí vocês vão perceber o seguinte, ó, fiz a rotação, não houve a persistência de estado, tá bom? Não aconteceu. Isso porque estamos utilizando aqui a função remember, tá? Se eu fizer aqui novamente um exemplo, vou inserir aqui, opa, meu nome é aqui, digitei errado. Vou digitar qualquer valor aqui, tá? Só para vocês terem um entendimento. Vou rotacionar a tela novamente. Ó, não houve a persistência de estado. Então já dá para ter um entendimento da diferença entre o Remember Servable e o Remember, tá? A diferença entre eles. Eles se aplicam a um tipo de estado local, porém eles têm até o mesmo propósito, mas logo em seguida, dependendo do propósito da aplicação, eles já têm uns destinos diferentes, tá? Importante ter esse conhecimento, perfeito? Então é um simples vídeo. No próximo vou dar continuidade a outros tipos de gerenciamento de estado, mas é isso. Bora estudar Java em Composer.